No dia 5 de outubro, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no Morumbi. Naquele dia, houve um pênalti claro não marcado a favor do São Paulo. Abel Ferreira foi à entrevista coletiva e, segundo a interpretação do técnico do Palmeiras, ele também não marcaria aquele pênalti. Ontem, Abel Ferreira também concedeu entrevista coletiva após o duelo com o Flamengo. Disse que não falaria sobre arbitragem, mas deixou escapar que não concordava com as decisões de Wilton Pereira Sampaio e que o Palmeiras teria sido prejudicado no Maracanã. Felipe Luiz recentemente falou que era mais difícil dar uma falta contra o Flamengo do que a favor. E que no jogo de ontem ninguém foi prejudicado. E se alguém não pode reclamar de arbitragem, esse alguém é o Palmeiras. Para mim, os dois perderam grandes oportunidades de reconhecer que tanto num jogo quanto no outro, erros aconteceram. No caso do jogo do Morumbi, o Palmeiras foi beneficiado. E no caso do jogo do Maracanã, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. Mas até aí, vai deles. Talvez eu esperasse mais dos dois técnicos do que eles possam oferecer. O mais grave fica por conta de José Botto, diretor esportivo do Flamengo. No mesmo dia em que o Palmeiras enfrentou o São Paulo no Morumbi, o Flamengo encarou o Bahia, na Fonte Nova. Pela zona mista da Fonte Nova passou José Botto, que foi dar declarações sobre o duelo do Morumbi, num outro estádio, num outro estado. Naquele dia, José Botto disse que a arbitragem de Ramon Abate-Abel deixava suspeitas e que algo não cheirava bem. No Maracanã, ontem, José Botto reiterou esse tipo de discurso e disse que algo mais ou menos nessa linha de que se alguém está reclamando da arbitragem é porque não está acostumado a não ser ajudado. Não cabe a nós aqui defender o lado do Palmeiras nem defender o lado do Flamengo. Apenas repreender quem alimenta esse tipo de teoria da conspiração. Fico no aguardo das devidas punições a José Botto, como João Martins, no caso em 2023, deveria ter recebido as devidas punições quando fala sobre o sistema do futebol brasileiro. Esse é um tema interessante que a gente também vai falar de arbitragem daqui a pouquinho aqui no nosso Bola Rolando. E justamente esse tema vai ajudar a margear até as questões políticas que vão se encaminhar. Pode começar o debate, não? Deixa eu primeiro cumprimentar a Ivan Drago. Daqui a pouco, hoje o programa promete, hein? Vamos ainda trazer os gols. Comente o debate. Exatamente, vai valer muito a pena você acompanhar. Xará, uma honra estar contigo, meu parceiro. Tudo bem, Xará? Um abraço, Léo, Berna, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Então vamos colocar mais um ingrediente, porque a fala do Felipe Luiz também foi problemática ontem, né? Se o Palmeiras ganhar no campo, eu vou aplaudir. O que ele quer dizer com isso? Tem muito tema para a gente debater. Não é muito diferente de sistema, né? Sim. Então, para a gente colocar daqui a pouquinho, né? É uma das partes, tá, gente? Eu não entro nessa história, como o Léo bem destacou, campeonato estava manchado no domingo e agora o campeonato está manchado pelo duelo de hoje. Acho isso uma bobagem, acho isso um tipo de levantamento absurdo e não entro nisso. Há erros de arbitragem para os dois pontos, só que eu fico também com a opinião do Léo. Era uma grande oportunidade do Abel, que não viu um pênalti que foi nítido na cara dele no duelo contra o São Paulo e poderia ter falado até em prol de algo mais positivo. E ontem poderia, até com razão, reclamar da situação. Mas eu acho que, aliás, tenho certeza que em muitos momentos isso é uma utopia do futebol, né? A gente imaginar que dirigentes, técnicos que deveriam fazer isso, não vão fazer porque, até acho que o Arnaldo falava isso no G4, achei muito interessante. É um método. É um método das duas grandes equipes do futebol brasileiro. O Palmeiras faz isso e o Flamengo também faz. As reclamações que a gente vê mais assintosas do Abel ao longo dos últimos anos à beira do gramado, eu acho que, como há polarização no campo entre Palmeiras e Flamengo, eu não acho o termo espanholização correto, não acho. Mas há, nesse momento, uma polarização. Isso se reflete fora do campo também, né? Então, de um lado há a reclamação, do outro vai ser o espelho, né? E o Felipe Luiz ontem, acho que pela primeira vez ele foi mais contundente em relação a isso, tá? Então, agora está declarada a guerra no microfone sobre a arbitragem, tá? O Abel sempre reclamou de arbitragem, sempre. Deu chute em microfone. Ontem até ele retirou os microfones de uma forma mais republicana, acho eu, de perto dele e tal, mas já deu chute em microfone, já fez sinal de que havia roubo, já
deu trombada ali, sem querer, por querer, em cinegrafista no Mineirão, tal, enfim. Eu não acho a conduta do Abel à beira do campo a mais adequada faz tempo, tá? Fala, Ivan. Não, só para a gente continuar o debate. Não se trata de um monólogo, claro, por favor. A única coisa é o seguinte, reclamar da arbitragem, todos devem reclamar. O problema é que quando você coloca que existe algo por trás, você insinua, como o João Martins fez também... Drago, deixa eu então aproveitar, falar do Boto sobre a arbitragem, porque até diante do que o Drago ilustra, essa a fala do dirigente rubro-negro. Vamos então acompanhar. Tiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que têm sido os últimos jogos deles. A arbitragem foi uma arbitragem sem casos, não foi a melhor arbitragem, não foi. Houve muita falta que o árbitro não nos deu e que devia ter dado, muita falta. Eu estou-me a lembrar de 3 ou 4 faltas sobre o Arrascaeta, feitas quase sempre pelo mesmo jogador e não sei o cartão. Agora, em termos de casos, não houve. E se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado. Direto e reto, antes de ouvir o Ivan falando justamente desse ponto, vamos conferir a nota do Anderson Barros. Na verdade, é uma nota muito longa, então a gente resume em pontos fundamentais. O Anderson Barros rebatendo as declarações do José Boto e do Filipe Luiz. Então, tá lá no primeiro parágrafo. Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe, mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inaceitável que o Filipe Luiz e o Boto, técnico e diretor do clube, sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Quanto às declarações do Boto, elas não me surpreendem. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Anderson Barros, então, respondendo via assessoria de imprensa. Prossiga, achará que era até o ponto que você destacava. Eu só acho que é passado o limite, tá? Porque isso mexe demais com a credibilidade do evento. As pessoas estão esperando que o jogo seja resolvido dentro das 4 linhas e pessoas que estão 100% envolvidas estão dizendo que, olha, estão insinuando que as coisas podem ser decididas nos bastidores. Então, eu acho lamentável. Mas eu acho que só mudam os times. Eu concordo. Isso não é algo exclusivo do Flamengo. Em 2014, se eu não estou enganado, falou numa coletiva quando era técnico do Cruzeiro que sabia como as coisas funcionavam no Corinthians. Isso é antigo. Isso é antigo no futebol. Isso não começou ontem. É bom registrar isso. Isso é antigo. Eu vou bem nessa linha do Ivan. Acho que é um discurso totalmente irresponsável por parte de um dirigente que tem que ter noção do que está falando e para quem ele está falando. Então, o Boto, na zona mista, não se deu nem ao trabalho de escutar o que estava sendo dito do lado do Palmeiras. Ele disse, se eles estiverem reclamando da arbitragem, eles não têm motivo para isso. E aí ele discorre toda essa declaração que a gente viu. O tipo de declaração que ele traz coloca em xeque a credibilidade do campeonato, o caráter e a honra dos profissionais da arbitragem. A arbitragem brasileira é ruim, mas até que se prove o contrário, ela não é desonesta. E tenta manchar também um pouco o nome da instituição rival, que no caso é o Palmeiras. É parte da guerra traçada, mas deve existir um código de ética entre os clubes para que a gente mantenha um mínimo de respeito entre as partes. É um rival, é um adversário, não é um inimigo. Palmeiras e Flamengo não são inimigos. Esse tipo de comportamento de um dirigente do Flamengo alimenta quem gosta de teoria da conspiração, quem vive com essas coisas que não são factíveis. E outra, pode gerar um comportamento violento por parte das duas torcidas que já não se gostam. E aí é a contribuição que o dirigente dá para algo lá na frente. Então, a declaração do Boto, especialmente a da Fonte Nova, ela é muito grave. Muito. Ele está seguindo uma linha muito perigosa há bastante tempo. Mas aí eu entro numa questão do Bernardo. Isso sempre ocorreu no futebol. Não está certo, é errado. Estamos só achando errado. Não pode. E esse limite quem tem que determinar é a organizadora do evento. O campeonato é dela. Amigo, você não vai falar isso aqui, não. Que puna. Como o João Martins foi punido.
Sim. É porque ele é Claro. Auxiliar. Agora, o Palmeiras, por meio dos seus profissionais, Abel Ferreira, João Martins, Vitor Castanheira, esses caras reclamam de arbitragem o tempo todo. Quando o Abel faz sinal no jogo contra o Grêmio, isso tá errado. Tá errado, ele precisa ser punido. Tudo errado. Todos eles precisam ser punidos. Todos eles estão errados. Não é algo exclusivo do Flamengo. Como o Carlos Belmonte aparece depois do jogo entre Palmeiras e São Paulo e fala um monte de coisa. Ele só apareceu naquele momento, o São Paulo cheio de problemas, a gente vai falar depois sobre o São Paulo, e o camarada aparece naquele momento para falar um monte de coisa na arbitragem. Eu só não coloco no mesmo balaio, é uma questão minha, vocês podem discordar de mim à vontade. A arbitragem de Ramon Abate-Abel e de Wilton Pereira Sampaio. São coisas bem diferentes. E contextos bem diferentes. Eu não consigo colocar no mesmo balaio. São diferentes e contextos diferentes. Eu só discordo de você quando você fala sobre o critério adotado pelo Wilton, tá? Não existe faltinha, não existe faltona. Existe falta. Dentro da área é pênalti, perfeito? Sim, mas a maneira como ele conduziu o jogo é bem diferente. Isso eu concordo com o Bernardo. Não. A maneira como o Wilton conduz os jogos naturalmente ontem... Nem fora da área. Não. São lances... porque os lances são diferentes. Gente... Se dois jogadores estão disputando a bola e usam o braço ou estão se empurrando, é uma coisa. O Jorginho não joga e ele não deixa o Gomes cabecear a bola. Eu falei aqui, no Brasil isso é pênalti. Da mesma forma como o Gustavo Gomes deveria ser pênalti em qualquer lugar do planeta. Sim, houve. E houve também uma falta do Gomes no Arrascaeta. Perfeito. O Gomes não deixa o Arrascaeta jogar, isso é falta. A do Pedro eu acho um Não, eu também não. Aí eu concordo. Porque o Gomes tenta ficar na frente dele ali. Fazer uma obstrução. Sim, é evidente. Eu acho falta, mas acho esse lance é discutível. Para mim, o lance do Jorginho no Gomes não tem a menor discussão. Eu acho que cabe a discussão. Acho que aquilo é pênalti. O Jorginho não disputa a bola em nenhum momento da jogada. Ele primeiro tenta puxar o braço do Gustavo Gomes. No segundo momento, ele vê que ele não vai conseguir puxar o braço, ele empurra o Gustavo Gomes por trás. Aquilo ali é pênalti, não importa o critério de arbitragem que ele busque seguir. Se ele vai seguir um critério inglês que vai deixar o jogo seguir ou se ele vai apitar a brasileira. Aquilo ali, para mim, é pênalti, um erro crasso, como foi um erro crasso de Ramon Abate-Abel no Morumbi. O Abel foi muito pior. De Ramon Abate-Abel no Morumbi, no embate ali entre Alan e Tapia. São erros. A vitória do Flamengo não aconteceu por conta do erro de arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. É sempre bom salientar. Mas poderia ter mudado o rumo do jogo. Como o Ramon Abate-Abel teve uma influência no rumo do jogo. Assim como, para mim, no primeiro turno, não foi pênalti no Arrascaeta, para mim, do Murilo. Assim como não foi pênalti do Varela também naquele jogo. Os dois pênaltis, para mim, não foram naquele jogo, tá? No jogo do Allianz Parque. Ontem, ele adotou um critério, tá? O empurrão do Gustavo Gomes no Arrascaeta... Seguindo o critério do pênalti, é falta também. Eu acho que eles são lances diferentes. Eu não acho. O lance do pênalti é diferente das outras disputas. De todas as outras disputas. Ali não existe disputa pela bola. Existe um jogador tentando impedir que o outro chegue na bola. É só isso que existe no lance entre Jorginho e Gustavo Gomes. Quando há, como foi no lance do pênalti, em que o Danilo disputa com o Vitor Roque e o Vitor Roque desmancha, ali existe uma disputa pela bola. No caso de Jorginho e Gustavo Gomes, não existe essa disputa. Vou entrar numa outra questão, da participação ou não do VAR, que até o Bernardo destacava na parte anterior, sobre o Caio Marques. A gente tem o áudio, que foi divulgado ontem à noite, pela CBF, diferente do que foi entre Palmeiras e São Paulo, aparentando que a CBF agora quer dar mais praticidade ao processo de lisura. Mas vamos ver então, vamos ouvir, melhor dizendo, e ver a imagem com o áudio do VAR no lance de Jorginho em Gustavo Gomes. Segura o pau aqui, direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para, como você me empurrou aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Ok, solte em velocidade. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não tem esse impacto. Não impacta. Okay. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando toda hora. Okay. Existem dois braços na costa, os dois braços dele estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão. Tá aqui.
isso. Drago, é mão de referência. Não, tem nada de mão de referência, nada. O cara é muito intervencionista, porque a recomendação é pela melhor decisão. Esse lance... Então, mas é essa falta de critério que o Bernardo destaca, Léo. Porque assim... Não como acho que seja falta de critério, acho que é falta de conduta. Como no jogo do Morumbi, também não foi chamado. Mas é uma conduta comum que é gerida quem está em cima desse triângulo, dessa pirâmide? O árbitro não pode chegar na noite pro dia e falar como o Ramon Batiabel, que apitou de um jeito Flamengo e Cruzeiro numa quinta-feira e 3 dias depois apita de uma forma completamente diferente. Isso não pode sair da cabeça dele. Assim como eu não posso chegar aqui e me vestir da forma como eu queira me vestir. Tem uma conduta, tem uma linha de conduta. Tem que chegar no figurino, o figurino vai me orientar a botar uma roupa. Se eu vier com uma roupa de casa que seja apropriada, beleza, eu venho pro ar. Senão, não. Assim como eu não vou falar palavrão aqui, porque existe uma conduta. Assim como eu não vou ofender meus colegas, por mais que eu discorde, e o debate faz parte, esse aqui é um programa de debate, existe uma conduta. Assim como deve haver uma conduta na arbitragem. E assim como deve haver uma conduta que não é uma conduta ruim daqueles que cercam o jogo. Né? Dos dois lados. Eu acho, essa é uma impressão minha, tá? Que a história, até por uma questão, eu já falei aqui sobre o comportamento de torcida do Palmeiras, lá de trazer uma característica do torcedor palmeirense. Até por causa da mudança de nome, da forma como o Palmeiras foi, o Palestra, no caso, perseguido, sim, no início dos anos 40, e a mudança de nome imposta em 1942, a arrancada heróica, aquela coisa toda. O torcedor do Palmeiras tem um pouco de crise persecutória. É uma característica do torcedor do Palmeiras, que é bipolar, às vezes, é uma característica. E eu acho que o Abel entendeu isso muito bem quando chegou. Um estrangeiro chegou e pegou, falou... contra tudo e contra todos, vai ser assim e tal. O Palmeiras se colocou num ponto, acho que de forma mais exacerbada, até quando o Abel chega, de ser nós contra eles. E aí vem o termo do sistema, vem uma série de atitudes até a beira do gramado. Não foi o único que bebeu dessa fonte com o Palmeiras especificamente, né? Não. O Felipe Scolari usava mais ou menos. Sim. Muito. Bom, tem que ter raiva dessa P de Corinthians, vem lá de trás, né? Lá de 99, 2000 e tal, quando era o Filipão, o técnico do Palmeiras. O que eu acho que aconteceu agora é que do outro lado alguém chegou e falou, peraí, eu não vou ser o bonzinho da história. Até aí, porque o Felipe Luiz, você lembrava bem, né? O Felipe não falava da arbitragem. Ontem a gente viu uma crítica direta. Todos eles sabem que dá resultado, gente. Todos eles sabem. Todos eles sabem que isso dá resultado. Pressionar vale a pena. Senão, eles já tinham parado. Agora, o que irrita o torcedor é o seguinte. Para lances imbecis, lances tranquilos... O VAR chama o árbitro de campo. E para erros grosseiros, que são claros, o VAR não chama o árbitro de campo. Para mim, são erros grosseiros, tá? Mais uma vez, como foi o do Morumbi, eu acho que esse daí também é um lance grosseiro. Você coloca no mesmo nível? Não. Não, estou perguntando. É que eu acho que não há discussão. Tem nenhum julgamento. Não, aquele foi mais escandaloso. Esse, para mim, não tem discussão. Para mim, é pênalti isso aí. Em qualquer lugar do planeta. Só que aí eu vou entrar numa outra questão, a conduta que o Bernardo destaca. Onde está o Rodrigo Martins Sintra? Que, assim, eu lembro do Se ele passar na praia de Ipanema, ninguém vai saber. Ninguém vai Ele não saber. fala. E eu lembro de poucas arbitragens dele, mas é um árbitro que, pra mim, assim, nunca fez a diferença. Nunca foi um árbitro referência. Não estou falando que árbitros referência que deveriam ser comandantes. Só que essa falta de conduta, cadê o cara pra falar? Cadê esse cara para ser entrevistado, indagado? Porque, beleza, a gente sabe amanhã ou depois que um Ramon Abatiabel é afastado. Não acho que o Wilton vá ser afastado, mas, enfim, afasta um, afasta outro. Mas essa conduta que o Bernardo pontua, eu acho ela um fator crucial para a gente julgar esses erros. Porque senão fica nessa falácia de manipulação, campeonato manchado. E aí todo mundo usa isso como instrumento político, como também lembraram muito bem aqui os amigos da mesa. Este ano, Palmeiras e Flamengo são os protagonistas. Mas a gente já teve em situações em que Corinthians reclama da arbitragem. Gente, o Tele falava de esquema Parmalat. Exato. Lembra disso? Você, acho que não vai... Você deve ter lido depois sobre isso. Mas o Ivan certamente... Sim. Ele falava, existe um esquema Parmalat. O Tele, cara. Tele. Então, aí eu volto a esse ponto. Não cabe também a se cobrar e exigir da CBF que esse Rodrigo Martins Sintra apareça mais. Porque a gente viu os outros coordenadores de arbitragem aparecendo também e falando, colocando a cara a tapa.
eu vejo que o Rodrigo Martins Sintra, em alguns momentos, Ele ele é o seu Dalai Lama, cara. Ele pode não aparecer nunca. A arbitragem tem que melhorar, ponto. Mas se ela não melhora, ele tem que aparecer, Bernardo. Ele tem que ser questionado. O ponto central é que a arbitragem brasileira precisa ser resetada. Resetada. Isso. E precisa ser arrumada. Se ele vai dar entrevista todo dia, se ele vai dar uma vez a cada 15 dias, ou se ele simplesmente não vai aparecer, sinceramente, pra mim, tá? Pouco importa. Eles precisam arrumar a arbitragem brasileira. O nosso nível aqui é muito baixo. Concordo. A gente assiste ligas do mundo inteiro. A nossa está entre as piores. A nossa arbitragem está entre as piores do mundo. É difícil você colocar uma arbitragem como referência. A arbitragem desse país aqui é muito boa. Acho que não há isso no planeta. É muito ruim também. Muito ruim. No planeta todo. Mas a nossa, cara, é muito difícil. Toda segunda-feira o nosso assunto principal aqui é a arbitragem. E a gente teve um baita jogo de futebol entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo não ganhou o jogo por causa de arbitragem. Que, aliás, é uma questão que ele vai entrar no jogo em si, porque parece que ele está falando... O Léo falou isso, eu concordo com ele. Embora o Flamengo tenha jogado pior do que o Palmeiras ontem. É outro ponto também. Isso tem que ser dito. O Flamengo não jogou bem ontem. Um ponto com relação à arbitragem. Como a gente sabe que o aspecto político no Brasil ele tem muita força, basta entender como o presidente da CBF é eleito, né? O aspecto político ele é sempre muito importante, aquela coisa nos bastidores. É importante para a arbitragem e para a credibilidade do futebol brasileiro que a arbitragem seja um órgão independente, completamente desvinculado da CBF. Porque, como esse aspecto é forte, muita gente pode achar que tem alguma coisa. Então, é mais fácil você tirar do comando da CBF um órgão independente que possa profissionalizar e capacitar os árbitros para que a gente tenha uma conduta melhor nos jogos. Quem alimenta